meus irmãos, tudo muito bem? Estamos começando mais uma lição da Escola Sabatina, é a lição número 12. A nossa lição vai desde o dia 14 de setembro até o dia 20 de setembro. Vamos estudar com afinco e vocês que estão assistindo o meu vídeo, eu peço que vocês divulguem, compartilhem e também se tiverem alguma dúvida pode escrever nos comentários que a gente faz um vídeo respondendo as suas dúvidas, ok? Pode ser ouvinte ou surdo, não tem problema. Inclusive no meu canal tem o número do meu WhatsApp também, tá bom? Nosso Ministério com Surdos envolve essa tira-tema, tirar dúvida das pessoas com relação ao que a Bíblia tem para nos ensinar. Então, no sábado 14 de setembro, nós temos o verso para memorizar. Está em Marcos, capítulo 15, verso 34. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Então foi um momento que Jesus já estava crucificado, já havia bastante tempo que ele estava ali sofrendo na cruz, e um pouquinho antes de morrer mesmo, ele bradou dessa forma: meu Deus, por que me abandonaste? Na verdade, não foi porque o Pai abandonou, foi porque o castigo que Jesus sofreu por nós foi porque todos os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, recaiu sobre Jesus. Por isso a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Então, ali, quando Jesus deu esse grito: por que me abandonaste? Foi porque Deus tinha que acabar com a vida de Jesus ali. Deus então deixou que Jesus escolhesse até o fim, que Jesus escolheu morrer por nós. Mas, naquele momento da sua morte, Deus viu em Jesus apenas pecados nossos, não de Jesus. E por isso, ele morreu. Em Marcos, capítulo 15, é o centro da narrativa de todo o sofrimento de Jesus, que é chamado de paixão. Ali é apresentado o julgamento de Jesus, sua condenação, a zombaria dos soldados, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus e também o seu sepultamento. Esses acontecimentos, apresentados com detalhes muito fortes, é porque Marcos quis mostrar para nós que estamos lendo o seu livro como as coisas de fato aconteceram. Durante todo este capítulo, a ironia desempenha um papel importante. Por isso é bastante útil ter uma definição clara do que é ironia. A palavra ironia em língua de sinais tem esse sinal. O sinal, nós abrimos a mão espalmada e a outra mão por trás, fazendo como se fosse zombaria. Esse é o sinal de zombaria. Então, tem zombaria por trás. Por quê? Uma pessoa que usa ironia, ela fala uma coisa, mas realmente está querendo dizer outra. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se uma pessoa recebe uma ligação de vídeo, então ela conversa com a outra pessoa que ligou: oi, tudo bem, tal, conversa e tal. E assim que a pessoa desliga, ufa, ainda bem que desligou, já estava de paciência cheia.
Então, na verdade, a pessoa está ali conversando uma coisa, mas está pensando outra. Isso é ironia. E ela, geralmente, a ironia mostra, né, uma coisa e a outra pessoa não percebe. Quem está fazendo ironia é como se fosse uma pessoa fingida. Então, no estudo desta semana, nós temos algumas perguntas irônicas. Por exemplo, Pilatos perguntou para Jesus: você é o rei dos judeus? Bem na hora do julgamento, né, Jesus se manteve quieto, não quis responder nada. Por quê? Ele, no momento que ele respondesse alguma coisa, não ia adiantar de nada. Porque ele sabia que todas aquelas pessoas que estavam ali contra ele já tinham em mente o que eles queriam, o que eles pensavam de Jesus. Então não adiantaria Jesus falar coisa alguma, né? Então também nós vamos ver a cena dos soldados zombando de Jesus, colocando uma venda nos seus olhos, né? Para ver quem que foi que bateu em Jesus. Eles bateram no rosto de Jesus e perguntaram: quem foi que te bateu? Responde agora. Então isso era uma ironia, fingimento. Também acima da cruz de Jesus foi pregada uma placa também de zombaria, que estava escrito: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então ele morreu por ser rei dos judeus. Então, algumas zombarias também e ironias dos próprios líderes religiosos, que até diz: você salvou tantas outras pessoas e não pode salvar você mesmo. Isso está registrado em Marcos, capítulo 15, verso 31. E também o capítulo 15 mostra realmente todos esses flagelos, esses sofrimentos, né, que é chamado paixão de Cristo. Mostra ali até a morte de Jesus, que tudo isso que Jesus passou significa. E nós só vamos descobrir tudo isso que significa para nós de verdade quando nós entendemos que foram os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade, que recaiu sobre Cristo na hora que ele foi morto. Ele realmente se tornou pecado por nossa causa. E foi ali que Deus cumpriu a sua justiça. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então Jesus, como homem, ele morreu porque ele estava representando o pecado do mundo inteiro, todos os pecados. E por isso a salvação não é só para os judeus. A salvação, o plano da salvação é para toda a humanidade. Só não aceita quem não quer mesmo. E Jesus não obriga ninguém a aceitá-lo. Só que, no fim das contas, as pessoas vão se arrepender amargamente de não terem escolhido o caminho certo. O caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Que nessa semana nós possamos, então, estudar a palavra de Deus e ver que nós temos um caminho a escolher. E o caminho certo é Jesus. E é daqueles que escolherem outros, né? Não porque Deus quer maltratar, matar, extinguir as pessoas, mas Deus quer acabar e exterminar com o mal, com o pecado. E como o pecado, naquele momento da cruz, recaiu todo sobre Jesus, Jesus precisou morrer, mas ele morreu por nós, ok? Para nos dar vida eterna. Nós possamos entender isso durante essa semana. Deus nos abençoe para isso. Amém.